Santo e exaltado é o nosso Deus, a todos presentes, a paz e a graça que vem do Senhor Jesus, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, canal do YouTube. Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Nós, em mais um domingo, este último domingo de 2020, e eu creio que Deus, Ele fala aos corações dos homens. Desde o início da criação até os dias de hoje, poucas vezes Deus se calou. Pouco tempo Deus ficou calado. Eu sempre trouxe uma palavra, de estímulo, de exortação, de correção, de ânimo para o seu povo. E creio que nesta noite, nesse momento, não será diferente. Você que está no seu lar, que você abra o seu coração, Deus tem uma palavra poderosa a falar contigo. E você que está aqui, eu tenho certeza, já está com o coração aberto. O texto desta noite é de Mateus. Mateus capítulo 8, nós queremos ler a partir do versículo 5. Mateus 8, a partir do versículo 5. É a primeira vez na Bíblia que Jesus fala que alguém tinha uma grande fé. Nós temos ouvido e visto o que a Bíblia diz sobre pequena fé. Jesus, ele repreende os de pequena fé. Mas Jesus também diz àquele que tem pequena fé: olha, se você tiver uma fé tão pequena do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder remover montanhas. Amém? Mas a primeira vez na Bíblia em que Jesus diz para alguém que este então tinha uma grande fé. E é aí que nós queremos iniciar a palavra de hoje. Verso 5, capítulo 8 do Evangelho de Mateus diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaã, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Amém? E verso 13, no final, diz assim: Então Jesus lhe disse ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Oremos. Senhor Jesus, é com alegria, com entusiasmo que nós lemos a sua palavra, abrimos os nossos corações, nossas mentes, nosso espírito, e pedimos, ó querido e doce Espírito Santo de Deus, compartilhe conosco daquilo que está no coração do nosso Pai, daquilo que é propósito seu para as nossas vidas nesse tempo. Tu conheces o que passamos, o que estamos a passar e o que iremos passar no futuro, e pedimos, Senhor, nos capacita a te louvar, a te honrar em toda situação, nos capacita a vencer, a cumprir o propósito do nosso chamado, assim como a tua vontade é feita no céu com poder e glória, e não pode ser impedida. Que a sua vontade seja feita em nossas vidas, nesta igreja, na vida de quem nos assiste, na vida dos nossos familiares, e que teu nome seja exaltado e glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok? Fica à vontade, mas com o coração aberto. Aleluia. Jesus fala sobre uma grande fé. Mas qual é o benefício de se ter uma fé? Viva em Deus. Você já ouviu falar de alguém que recebeu um milagre? Você já recebeu um milagre da parte de Deus?
Milagre seria algo que o homem não pode fazer. Milagre é algo extraordinário. É algo sobrenatural. Você já viveu algo sobrenatural da parte de Deus? Você crê em sobrenatural? Você acredita nisso? Você crê em milagres? Você já presenciou na vida de alguém? Qual seria o milagre que mais te marcou? O milagre que mais te impactou? Procura aí refrescar a memória e responder. O que te vem à mente, qual é o milagre que você recebeu, que você presenciou, que mais te impactou? Amém. Para que aconteça o milagre, é necessário a fé. É necessário a fé. E quanto maior o milagre que nós desejamos e queremos experimentar, mais viva, maior tem que ser a nossa fé. E o que é fé? A fé, ela nasce não como um sentimento. Ela se inicia dentro de nós não como um sentimento, mas como um pensamento. A fé, ela é fruto da dádiva de Deus. A fé é uma dádiva que Deus dá ao ser humano. Ou seja, de alguma forma Deus toca na pessoa e a pessoa aceita. De alguma forma, Deus conecta-se àquela pessoa através da sua palavra, através de alguém, e a pessoa então abre o seu coração e a pessoa aceita. Quantas pessoas ouviram, há 2000 anos atrás, da boca do próprio Senhor Jesus, o Evangelho, experimentaram e viram o sobrenatural acontecer, mas não deixaram o seu coração se conectar a Jesus. Não aceitaram aquilo que o Senhor Jesus estava colocando. Conta um missionário, T.L. Osborne, já é falecido, um homem que dedicou mais de 50 anos da sua vida a pregar o Evangelho em todo o mundo, especialmente em países muçulmanos, onde o Evangelho não se prosperava. E ele então aluga ali um estádio, e na rua do estádio ele faz uma boa divulgação e enche. Mas havia um paralítico que não tinha uma cadeira de roda, era um país muito pobre, e esse paralítico então estava deitado, largado para pedir esmola em cima de uma carriola, de um carrinho de mão desses de construção. E quando começou o culto, a reunião, a pregação, as orações, aquele paralítico que estava ali, largado, abandonado, naquela carriola, naquele carrinho de mão, ele ouve alguma coisa do que está sendo pregado. Ele ouve alguma coisa do louvor, ele ouve alguma coisa da oração. De alguma forma, Deus toca no coração dele e ele abre o coração. E naquele momento, milagrosamente, ele é curado. Assim é o Senhor Jesus, não apenas ele faz milagres extraordinários, mas ele faz milagres que às vezes as pessoas não estão esperando. Talvez você ou eu, nós temos alguma luta que nós achamos que não será resolvido de uma forma rápida, não será resolvida por esses dias, onde às vezes nós até nos acostumamos. E Deus quer fazer algo extraordinário. Quando as pessoas não acreditam, Deus não apenas ele acredita, porque ele pode, porque ele sabe, ele tem o poder, e ele quer fazer, ele quer chamar a atenção das pessoas. E o Senhor Jesus, então, ele pregava nas cidades, nas vilas, nas aldeias, nas praças, e ele era observador, e ele não mudou, ele continuou observando essa questão de quem crê ou de quem não crê, de quem tem a fé ou de quem não tem. Então a fé, ela nasce através de um toque de Deus, de alguma forma Deus se conectando com o homem, e o homem aceitando então esse toque, esta palavra, essa conexão. A fé, então, ela gera uma certeza. Não é um achar, é uma certeza. E às vezes, esses dias de festas, as pessoas viajam, aí você olha ali para o marcador de gasolina. E você fala, será que essa gasolina dá
para ir a tal lugar e você faz o cálculo da média do consumo, pela quilometragem que ainda falta, e você então vai até chegar a uma convicção, dar ou não dar. Porque se você não fizer um cálculo, se você não analisar direito, pode ser que a gasolina acabe e você fique no meio do caminho. Então a fé é isso. É Deus tocar no coração, na mente do homem, e o homem aceitar aquilo que Deus está transmitindo. E o homem aceitar, e o homem concordar, e o homem tomar posse daquilo. Então, Deus, quando você dá um passo na direção de Deus, Deus então ele dá mais um passo na sua direção. Quando Deus te dá uma graça e você recebe, você se alegra, então Deus vai ampliar esta graça. Essa graça será mais plena na sua vida. A Bíblia diz que Deus dá graças aos humildes. Quem é humilde? Aquele que não é soberbo, é aquele que se humilha diante de Deus, é aquele que aceita o que Deus tem para a vida dela. E Deus começa às vezes dando pequenas coisas, pequenas sementes, e se a pessoa vai se alegrando, vai se envolvendo, então Deus vai fazendo essas sementes crescerem, e vitórias vão acontecendo, e sonhos vão se realizando. Esse texto aqui fala que Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, uma cidade de aproximadamente 100, 120 mil habitantes. E chegando em Cafarnaum, chega um centurião. O centurião era um militar romano, comandava 100 soldados. E esse militar romano, e era um excelente emprego, né? Os centuriões tinham uma excelente renda. Então o centurião, além de ter os seus soldados, ele tinha os seus escravos, eles eram ricos. E chegou-se então um centurião a Jesus e disse assim: olha Jesus, o meu criado, o meu servo, ele está paralítico, ele está doente. E ele está violentamente atormentado. O servo daquele homem tinha dois problemas, um físico e um espiritual. O físico, paralisia, e o espiritual, era um homem atormentado. E Jesus, nessa compaixão de querer abençoar as pessoas que o buscam, o centurião estava buscando, Jesus disse: eu vou na sua casa para curar o teu servo. E o centurião não sentiu-se digno, como pecador, ele disse assim: Jesus, não sou digno que tu entres na minha casa. Talvez o centurião pensou: eu tenho que colocar algumas coisas em ordem. E o centurião disse: Jesus, não sou digno que entres na minha casa, mas libere uma palavra e o meu servo será curado. Pois, disse o centurião a Jesus, sou homem sujeito à autoridade, e eu tenho soldados. Se eu digo para o soldado vai, até lá o soldado vai. Se eu digo vem, ele vem. E o centurião disse: Jesus, eu creio que se tu liberar uma palavra, então assim será. Se tu disser que o meu servo será curado, o meu servo será. E diz a Bíblia que Jesus ficou maravilhado. Olha que coisa tremenda. Olha que algo importante. Jesus ficou maravilhado, está escrito, com a tamanha fé. E Jesus diz aos seus seguidores: nem em todo Israel encontrei tamanha fé. Jesus diz que aquele homem estava tendo e exercendo uma grande fé. E culminou Jesus dizendo: então vai, de acordo com a sua fé, o seu servo será curado. E o servo que era paralítico agora andava. O servo que estava violentamente perturbado agora estava liberto, sarado, com saúde. Esses dias pergunto a você: você acredita que Jesus é o mesmo de 2000 anos atrás, que curava as pessoas, os cancerosos, os cegos, que libertava os perturbados, pessoas com depressão, com síndromes, pessoas que sofriam de pesadelos, de ataque, de opressão maligna, de problemas espirituais? Você crê que Jesus hoje é o mesmo de 5 anos atrás? Ou será que você está deixando o engano entrar no seu coração e está crendo que Deus mudou, Deus perdeu o poder, Deus não tem mais compaixão, Deus não ama as pessoas? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? É um tempo que muitos já viveram. É um tempo de provação. É um tempo de luta.
E na hora da provação não podemos desanimar. Na hora da luta não se deve desanimar. Porque se no meio da luta a gente desanimar, nós vamos fracassar. Gosto muito do exemplo de correr uma maratona. E no Brasil temos a maratona de São Silvestre, e no começo da maratona aquela alegria. E um se veste Superman, Mulher Maravilha de palhaço, se enfeita, e aquela festa. Milhares de pessoas saem correndo a maratona. Mas no final, poucos chegam. Chegam cansados, a gente percebe no olhar suado, eles chegam assim meio que estarrecidos, porque fizeram um grande esforço. Mas no final é emocionante, né? Se canta-se o hino da vitória, aqueles que vencem. Mas no meio está a decisão. No meio do trajeto, o começo é festa. No final é difícil, mas é emocionante, porque se vê o resultado. Mas no meio da prova, no meio da corrida, no meio da maratona, é o momento decisivo. E vivemos dias de prova, de maratona espiritual, de muita luta, de muita dificuldade, onde nós gostaríamos de ser poupados de determinadas lutas. Mas assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, não foram poupados da fornalha de fogo, mas Deus estava com eles. Se Deus não te poupar de viver momentos os mais difíceis que você está vivendo, se Deus não te poupou você de enfrentar as dificuldades que enfrenta, é porque Ele não vai te abandonar. Ele está contigo. Você precisa crer. Mas já fico partindo para a finalização desta palavra. É essencial que você entenda algo. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Qual foi o pecado de Caim que mata o seu irmão Abel? Foi o de comer o fruto proibido? Esse foi o primeiro pecado? Foi o pecado de assassinato? Será que na origem do pecado estava isso? Não. Enquanto esse centurião disse, Jesus, a tua palavra ela é lei espiritual. A tua palavra é poder. Eu reconheço o poder, a importância da sua palavra, como sendo a palavra de um Deus fiel e poderoso. De um Deus que não mente e não engana. O centurião, ele expressou, através da sua fé, que aceitava e cria em Jesus como sendo a verdade. Como a palavra de Jesus sendo verdadeira, como o evangelho da graça sendo verdadeiro. Mas Eva, quando ouviu a palavra de Deus, quando Adão diz a Eva, Eva, não podemos comer do fruto, Deus disse que não podemos, porque senão a morte vai entrar, vai ficar ruim, não é bom. Eva não creu, não respeitou a autoridade, a verdade da palavra de Deus. Por isso pecou, por isso Adão pecou. Porque não creram, não valorizaram, não se envolveram, não respeitaram a palavra de Deus. Caim está morrendo quase de inveja do seu irmão Abel. E Deus diz, Caim, se procederes bem, serás aceito. Caim despreza a palavra de Deus. Caim se enche de coisa ruim e mata o seu irmão. Antes de ser um assassino, Caim era alguém que desprezava a palavra de Deus. Adão e Eva, antes de se tornarem pessoas mortais e pecadoras, se tornaram pessoas que desprezaram a palavra de Deus. E quando Jesus diz, olha, esse centurião teve muita fé, porque esse centurião não desprezou a palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus é poderosa. E já encerrando, Jesus disse, em meu nome expelirão demônios. Assim como o servo do centurião estava violentamente perturbado e foi liberto, Jesus diz, em meu nome vocês vão libertar pessoas. Vocês vão tomar posse da libertação. Pessoas serão libertas de espíritos, de coisas ruins. E a palavra que trazemos hoje é uma palavra de libertação em nome de Jesus. Creia nisso, abra o teu coração. Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos em meu nome, e eles serão curados. E nós queremos estender a mão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre você que está aqui.
e a cura, o milagre, a saúde. Jesus fez, e o que fez no passado, Jesus fará nesta noite, nesse momento na sua vida, se você crer na palavra dele. Nós somos apenas embaixadores, pregamos uma palavra que não vem de nós, uma palavra que vem do Senhor Jesus. E apenas 2 pessoas no Evangelho, Jesus disse que elas tinham grande fé. Um era centurião romano, não era judeu, e outro foi uma mulher cananeia, uma mulher de Canaã. A mulher de Canaã é aquela que disse: Jesus, minha filha está perturbada, liberta. E Jesus diz: não vou pegar do pão da mesa e dar aos cachorrinhos. E ela diz: mas até mesmo da mesa dos cachorrinhos, o que cai das migalhas, os cachorrinhos comem, da mesa dos filhos, melhor, fazendo a correção. E Jesus olha e diz: mulher, grande é a sua fé, e a sua filha será liberta por isso. Tanto o centurião, não era hebreu, não guardava a lei, como a mulher cananeia, não era hebreia, não era judia e não guardava a lei. A lei do Velho Testamento, conjunto de regras, que mostra que o homem é pecador, que mostra que o homem é falho. No Velho Testamento, poucas vezes, pequenas porções da graça se manifestaram. Algumas vezes se manifestaram. Mas no Velho Testamento não havia a plenitude da graça. Quem está preso àquilo que é antigo não está livre para viver o novo. E Deus diz: olha, eu ponho vinho novo em odres novos. Eu ponho remendo novo em tecido novo. Deus tem algo novo a fazer. Mas você precisa ser um recipiente novo. Um recipiente liberto do legalismo, da religiosidade. As pessoas não querem o legalismo, a religiosidade. Deus não se agrada do legalismo. Se eu cumpro a lei, eu vou vencer. Deus quer que você cumpra a lei não por mera obediência, mas que você cumpra a lei do Evangelho, porque você é nascido de novo, porque você é filho de Deus, porque isso combina, porque isso agrada a Deus, porque isso é a melhor coisa a se fazer. Vamos orar nesse momento, amados? Você que está aqui, se coloque em pé, você que nos assiste, põe a mão no seu coração. É tempo de usar a nossa fé. É tempo de agirmos com fé, e se precisar termos uma fé grande, então teremos. Pessoas estão ficando em casa, estão trabalhando menos por causa desta pandemia, estudando menos, mas nós podemos ler mais o Evangelho do Senhor Jesus. Há um texto da Bíblia que diz: crescei na graça e no poder de Deus. É tempo de crescermos na graça, no conhecimento da graça, na vivência e de usufruirmos desta graça e de anunciarmos a graça do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós aqui estamos e nós com o coração aberto te rendemos graças pela sua palavra que é ministrada aos nossos corações. Aquele centurião ouviu que tu iria curar e ele creu naquela palavra. Ele entendeu que a tua palavra é maior que a doença, que a tua palavra é maior que as forças malignas, que a sua palavra vai além das coisas materiais, que a sua palavra prevalece sobre todas as demais coisas. Senhor Jesus, eu te peço que este que nos assiste, que nos ouve, possa abraçar a sua palavra que tu és bom, que tu é um Deus de graça, de misericórdia, que tu tem para nós favor imerecido, que mesmo porque nós não merecemos, mas o teu amor por nós, a tua misericórdia, faz com que se crermos, então veremos um milagre, se crermos, veremos a glória de Deus, que a fé esteja viva, que não haja apenas sentimento, mais do que sentimento, que haja convicção, certeza, aceitação, envolvimento de cada um de nós com a sua palavra, porque se estivermos envolvidos, crendo, valorizando, recebendo a sua palavra, então estaremos recebendo os frutos desta palavra, que são vitórias e vitórias, graça sobre graça, milagre sobre milagre. E é esse tempo, e é isso que eu profetizo na vida desses que aqui estão, na vida daqueles que nos assistem à distância, em o nome do Senhor Jesus, que cada um seja marcado nesse momento com um milagre, com algo extraordinário, com algo sobrenatural. No nome do Senhor Jesus, assim seja. Amém
Quero encerrar dizendo que nós temos aqui na nossa igreja, Plataforma da Graça, inicialmente, pouco tempo, começamos 3 reuniões. Terças-feiras, às 7h30 da noite. Então, nessa terça-feira, próxima terça-feira, a última terça-feira de 2020, vamos estar aqui e o culto do clamor. Venha clamar a Deus. Eu convido você, até desafio você a terminar 2020 clamando, se ajoelhando, glorificando, adorando esse Deus maravilhoso, ok? Domingo que vem teremos reunião, primeira reunião 9 da manhã, segunda reunião às 18h30. Domingo que vem já assim cremos, já será 2021, para a glória do Senhor Jesus. Então que você comece o ano aí conosco. Mas você está em outra cidade, você não tem como estar aqui, então procure uma igreja que realmente ensine sobre o Evangelho da Graça, não doutrinas de homens, mas o amor, a misericórdia de Deus, ok? Deixo aqui o convite para você. Também compartilhe essa palavra, essa mensagem com aquelas pessoas que você entende que será positivo para elas, que elas estão precisando. Amém? Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família, sua semana, seu final de ano e o ano que já está quase começando em nome do Senhor Jesus. Amém?